cobravam os tributos devidos ao templo, tanto em dinheiro como em espécies, pois os israelitas eram obrigados a pagar dízimos, bem como entregar parte da primeira colheita de suas plantações e a primeira cabeça do gado de seus rebanhos. Negociavam ainda com a carne dos animais sacrificados, bem como com o seu sangue, que corria para os fundos do templo em canalizações apropriadas. O holocausto ritual dependia do ato que se celebrava, no caso, por exemplo, da purificação das mulheres, por parto, 30 dias após, sendo menino e 60 dias, sendo menina, o sacerdote tomava as vítimas do sacrifício, cabritos ou pombos, segundo os recursos da família, abria-lhes o pescoço e aspergia o altar com o sangue, enquanto jogava uma parte sobre o braseiro, para que a fumaça subisse ao Deus. Este holocausto se denominava oferta queimada. Se o holocausto era de expiação ou de ação de graças, o sacerdote tomava uma das aves e arrojava viva ao braseiro. A farinha para o pão ritual, as ervas para os aromatas, o incenso, os óleos, o linho para as vestes do sacerdote e tudo mais de uso deles, era considerado como sagrado e só podia ser fornecido pelos sumos sacerdotes, para o que o templo mantivesse fabricações próprias sempre que possível. Os judeus usavam e abusavam de perfumes e no próprio templo havia alambique para a fabricação. Magdalena, a hetaira famosa, que se transformou, mais tarde, em devotada e fervorosa discípula de Jesus, no tempo em que morava em Jerusalém, possuía no seu horto do Jardim das Oliveiras, uma fábrica de essências e óleos perfumados, para uso de sua casa e seus inúmeros admiradores. Todos os dízimos, oferendas, donativos, vendas de produtos consumidos nos holocaustos, inclusive os de carne e sangue para adubo, redundavam em benefício da classe sacerdotal elevada, enquanto os sacerdotes menores arcavam com todo o peso dos serviços, vivendo dificultosamente ou de propinas mesquinhas. Os sacerdotes declaravam imundos os produtos dos mercadores e camponeses que deixavam de pagar os tributos devidos ao templo, os quais ficavam excomungados e, deles, por medo, se afastavam os compradores. Nos dias de Páscoa e outras festas nacionais, quando a cidade regurgitava de peregrinos vindos de todas as partes do mundo então conhecido onde havia colônias judaicas, e de mercadores estrangeiros, que para ali corriam a negócios, a cidade transformava-se em um colossal mercado, do qual o templo era o centro mais movimentado pelo vulto e complexidade dos interesses a ele vinculados. Ao redor do templo e em seus pátios enxameavam os cambistas e os escribas, com penas de ganso presas atrás das orelhas, sentados às suas mesinhas baixas, vendendo escrita e pequenos rolos de papiros com transcrições das escrituras, que usavam nos braços e, na testa, bolsinhas de couro contendo os Shema, capítulos da Tora. O templo regurgitava de mesas, guichês, repartições na forma de tabiques e balcões, destinados a essas transações e recebimento de donativos, bem como de gente que entrava e saía, rebanhos de animais que chegavam para serem vendidos, ao mesmo tempo em que outros eram transportados para junto do altar dos sacrifícios, no pátio dos levitas. Em repartições próprias eram recebidas as dádivas espontâneas em dinheiro, para custeio de órfãos, alvarás para sacrifícios, como também havia celas denominadas de caridade silenciosa e cega que não possuíam funcionários atendentes, sendo os donativos jogados para dentro do balcão, por serem da classe daqueles que o templo recusava, por impróprios ou insuficientes. Reinava em todo o templo verdadeiro tumulto e um estridor contínuo, misturado de vozes humanas, lamentações, mugidos de animais, campainhas, disputas intermináveis de negócios, interpretações religiosas, coro e recitações de salmos, exposições de matéria religiosa pelos rabis mais populares no pátio dos gentios e outros rumores, enquanto sacerdotes hábeis e ligeiros, com seus aventais de couro, empastados de sangue, empunhando cotelos e macetes, abatiam uns após outros, os animais que vinham sendo trazidos para os holocaustos. Ambição, cobiça, prepotência, mistificação religiosa, tudo estava ali representado em larga escala, oferecendo, do clero judeu, uma impressionante, porém desoladora impressão. Capítulo 15. Jesus e os essênios.
Há no Evangelho uma lacuna histórica, um profundo silêncio sobre os fatos da vida de Jesus, no período que vai dos 12, quando fez sua primeira peregrinação a Jerusalém, aos 30 anos, quando iniciou sua pregação pública. A tradição consigna sua presença em alguns lugares fora da Palestina como, por exemplo, no Egito e na Índia, onde teria pregado contra o regime de castas, sob o nome de profeta Issa. Entretanto, não há documentação idônea que confirme tais notícias. O mesmo não sucede, porém, quanto aos essênios, havendo inúmeras comprovações de sua estada nos santuários dessa comunidade, obras de caráter mediúnico também confirmam tais referências. Compreendemos que o Divino Mestre, apesar de ser o Messias, ungido do alto, para o desempenho na Terra de uma missão de redenção humana, ficou em parte sujeito às leis físicas reinantes no planeta, como também aos costumes e regras sociais do país onde nasceu. Tendo ele todo o poder e sendo servido por legiões de espíritos auxiliares, todavia, sujeitou-se a afrontas, calúnias e hostilidades, deixando-se até mesmo torturar e crucificar pelos homens bárbaros do seu tempo, embora sabendo ser a crucificação uma morte infamante. Sujeitou-se, pois, às contingências do meio e seu espírito, somente aos poucos, através da infância e da juventude, foi se integrando na sua missão divina, e nessa fase delicada naturalmente que necessitaria de ambientes favoráveis, suficientemente espiritualizados, correntes poderosas e puras de sentimentos, afinidades vibratórias, ao contato das quais seu poderoso espírito se fosse abrindo, com segurança e tranquilidade. Para o mundo grosseiro e bárbaro que o rodeava, preparando-se assim, para a gloriosa tarefa. Não foi preciso que se o protegesse contra Herodes. Também era preciso que se o protegesse contra o mundo ambiente. Pois esse ambiente, essa proteção espiritual, que não encontrou nem mesmo no seio de sua família, não por carência de amor, mas de compreensão, foram-lhe fornecidos pelos essênios, nos seus santuários das montanhas e pela poderosa corrente espiritual que formavam através de todo o país. Os essênios, que desde a morte de Moisés se organizaram e vinham se preparando para essa tarefa de apoio, após ela, declinaram em suas atividades até a extinção anos depois, porque sabiam que essa encarnação messiânica na Palestina seria a última de sua grandiosa série e no atual período cósmico. Afora os primeiros tempos de Nazaré, a juventude de Jesus transcorreu normalmente em sua casa até a morte de José, que se deu no ano 23 quando, então, assumiu a responsabilidade de sustentação do lar no trabalho da carpintaria. Nesse período fazia frequentes visitas aos santuários essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor, mais ou menos próximos de Nazaré, do Monte Hermon, na Fenícia, e dos montes Moabe e Nebo, na Judeia. Nesses santuários, sua delicada sensibilidade foi resguardada e pôde ele desenvolver aos poucos sua extraordinária capacidade espiritual que, muito antes do início de sua vida pública, já utilizava como força irresistível do seu grande amor pelos homens. Capítulo 16. O precursor. Que circunstâncias influíram para o início da vida pública de Jesus? Para responder, devemos recuar no tempo e assistir ao nascimento de João Batista. João nascera 6 meses antes de Jesus e era filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria e, portanto, parente de Jesus. O rei Davi, ao seu tempo, repartira o serviço sacerdotal entre 24 famílias escolhidas, que se revezavam semanalmente no serviço do templo móvel e, um ano antes do nascimento de Jesus, tocara o serviço a 8 famílias, a de Abias, da qual descendia o sacerdote Zacarias. Moravam na aldeia de Carém, a 7 quilômetros de Jerusalém ao tempo, eram bastante velhos e não possuíam filhos. Mas no dia em que tocou a Zacarias oferecer os sacrifícios no altar dos perfumes dentro do santo, tomou ele as brasas rituais, derramou-as sobre o altar e, seguindo o rito, quando as trombetas soaram no adro, verteu sobre as brasas os perfumes e prosternou-se, enquanto os levitas e a multidão cantavam o salmo da vinda do Messias. Mas, quando se levantou, viu à sua frente um espírito angélico, e enquanto dominava, a custo, o seu assombro, ouviu que o anjo dizia que lhe nasceria um filho que seria grande aos olhos do Senhor, animado do espírito de Elias e precursor daquele que estava para vir.
O termo animado do espírito de Elias dá bem a entender a lei da reencarnação, visto que João foi, de fato, uma reencarnação de Elias, conforme as profecias já haviam anunciado antes. Espantado com a aparição e duvidando do que via, Zacarias externou sua estranheza, considerando sua avançada velhice, e isso levou o espírito a declarar que ele ficaria mudo e surdo pela sua falta de fé, até que o menino nascesse. Havendo, logo depois, morrido Isabel e Zacarias, João ficou órfão e foi levado, então, pelos essênios, a cuja comunidade o sacerdote e sua mulher pertenciam, para o mosteiro do Monte Hermon, na Fenícia, para que se cumprissem também as profecias e a voz clamante, a que elas se referiam, viesse mesmo do deserto, e onde, assim como também o fazia a Jesus, durante 27 anos preparou-se para sua tarefa, aguardando a hora de começá-la. E quando esta chegou, as inteligências espirituais que custodiavam a excelsa entidade encarnada, Jesus, deram ordem a João para que descesse para as margens do Alto Jordão, iniciasse o batismo da purificação, um dos ritos essênios, e anunciasse ao mundo a presença do Messias esperado. A esse tempo tudo estava favorável ao advento, os romanos já haviam transformado a orgulhosa e rica Israel em simples colônia, suas legiões aguerridas ocupavam todo o território nacional e seus funcionários tinham em mãos os postos administrativos de maior importância. Os invasores, regularmente com o máximo rigor, coletavam para Roma pesados impostos, e a própria classe privilegiada dos sacerdotes em muitos pontos estava sujeita, também, aos conquistadores da nação. Para os romanos, os judeus eram um povo atrasado, bárbaro, dominado por insuportável fanatismo religioso. Com os saduceus, que eram céticos, ainda se entendiam de alguma forma, mas, em relação aos fariseus, que eram maioria, um abismo de ódio e revolta ia se aprofundando cada vez mais entre ambas as partes. Em toda a Palestina, nessa época, os judeus se voltavam, cheios de ânsia e desespero, para o Messias prometido. Já tinha havido a conjunção planetária indiciar o esperado, no caso de ter nascido, já deveria ser um homem adulto, pronto para assumir sua magnífica tarefa libertadora. E a pergunta insistente era proferida em todas e quaisquer circunstâncias: por que então ele não aparecia? Por que não empunhava o cetro de comando e expulsava o invasor, libertando Israel? O povo estava à espera desse grande acontecimento, diz Lucas, e, quando a hora chegou, como a tempestade prestes a desencadear-se sobre a terra envolta em ódio, o trovão rolou do deserto, bramindo: fazei penitência, que o machado já está posto à raiz das árvores. E as trevas se iluminaram de claridades novas, trazendo às almas multiplicadas esperanças, quando a voz clamante do deserto acrescentava: preparai os caminhos do Senhor, aplanai os caminhos, que o reino dos céus está próximo. As escrituras diziam que o Messias seria precedido de Elias, o grande profeta da antiguidade, o qual o ungiria e o consagraria. Ora, João, como o próprio Jesus confirmou, era a reencarnação de Elias e, assim sendo, as profecias estavam então recebendo integral cumprimento. Havia 4 séculos que em Israel não aparecia profeta algum. A divindade guardava silêncio e o povo, atemorizado e supersticioso, se voltava, cada vez com mais ânsias, para as esperanças do Messias. Quando, pois, João Batista, que ninguém conhecia, desceu para o Rio Jordão, lá ao norte, e começou a pregar, o povo acudiu pressuroso e alvoroçado, disposto a ouvir sua mensagem e cumprir à risca suas recomendações. Seus trajes sumários, seu físico agigantado e esquelético, sua aparência austera, mas, sobretudo, suas palavras terríveis e seus olhos chamejantes, produziam enorme impressão. Falava do Messias com grande segurança, dando a entender claramente que ele já estava presente. Isso, por si só, bastava para incendiar as imaginações e acelerar os corações. Por outro lado, como essênio que era, não pregava contra a Tora, limitando-se a exigir pureza e arrependimento. Como falava muito de fogo, dizendo: eu batizo com água, mas ele batizará com fogo, referindo-se ao Messias, limpará a eira, recolherá o trigo ao celeiro e queimará a palha, num fogo que nunca se apaga, cortará a árvore estéril e a lançará ao fogo. Pensaram que ele era Elias, o profeta que fora arrebatado ao céu em um carro de fogo, que então queria dizer que o dia terrível da vinda do Messias tinha chegado.